Antes do ouro do céu, houve fogo na alma. Antes do homem erguer templos, os antigos se ajoelhavam diante da luz, não por medo, mas por reconhecimento. Reconhecimento de algo maior, algo vivo, algo que pulsa, aqui dentro. O nome dele foi sussurrado por séculos entre as montanhas geladas, guardado nas canções dos que lembravam, esquecido pelos que se curvaram ao esquecimento. Mas ele não morreu. Dasbog. O sol vivo, o Deus que doa, o fogo que não se apaga, ainda pulsa em teu peito. E se você chegou até aqui, é porque tua alma lembrou. Hoje, não contamos uma história, despertamos uma memória. Não é uma lição, é um chamado. Acorda. O sol voltou a falar. Ele não nasce, ele ressurge. Dasbog não é o início, é o retorno do que sempre foi. A história do sol eslavo não começa com o amanhecer. Ela começa no âmago da alma que lembra. Dasbog é o fogo que pulsa em teu peito quando você desperta, não ao abrir os olhos, mas ao abrir a consciência. Na aurora de cada existência, ele se ergue. Não como luz que dissipa sombras, mas como consciência que dissipa ilusões. É o sol que não queima, nutre, não cega, revela. Seu brilho não está apenas no céu, está no ventre fértil da terra, no sangue que pulsa com propósito, no olho que vê além do véu. Quando falamos de Dasbog, falamos do espírito solar encarnado. Ele é o dador de vida, sim. Mas mais que isso, é o restaurador da verdade. Em tempos antigos, os povos da terra sabiam. O sol não era uma estrela qualquer. Era um Deus desperto, um ancestral ardente, um irmão dourado. Dasbog é aquele que aquece a semente até que ela rompa o solo. É aquele que desperta os sonhos adormecidos sob o frio da ignorância. É aquele que incendeia a alma até que ela lembre que é estrela e que nasceu para brilhar. Na roda do ano, ele morre. No solstício, renasce. E em cada renascimento, nos lembra, a vida é cíclica, a alma é eterna. Dasbog não é apenas o sol, ele é o ciclo do próprio sol. Morrendo no inverno profundo, renascendo na alvorada sagrada, quando os cânticos de Koledá ressoam pelos campos gelados. Koledá, espírito ancestral invocado no vídeo da Páscoa, não é um mito isolado, é o arauto da volta do fogo. Aquele que abre o portal para que Dasbog atravesse do mundo dos mortos e reacenda a chama da vida entre os vivos. É o sol voltando do submundo, é a alma lembrando quem é. Quando celebramos a Páscoa ancestral, não falávamos de cruz, falávamos de renascimento. Do sol que se sacrifica e retorna, do fogo que nunca se apaga, da consciência que desperta após a noite escura da alma. Dasbog é esse fogo, a centelha que se esconde sob o gelo, a memória viva de que mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz aguardando para voltar. O culto a Dasbog não é adoração a um astro, é o reconhecimento de que a luz está em nós e que, como o sol, também somos feitos para renascer. Na ancestralidade eslava, Dasbog era celebrado não apenas como dador, mas como aquele que retorna, o sol que desce, o sol que morre, o sol que volta mais forte. Cada vez que ele retorna, ele nos convida a fazer o mesmo, descer às nossas profundezas, enfrentar o frio da dúvida, da dor, da noite e então acender outra vez. Dasbog não é o sol físico que orbita no céu, é o sol eterno que arde no centro da alma desperta. Ele nasce onde há clareza, cresce onde há verdade, resplandece onde há coragem de viver plenamente o que se é. Antigamente, seus devotos não o chamavam apenas com palavras. Chamavam-no com cânticos ao amanhecer, com o pão compartilhado ao meio-dia, com a dança ao redor do fogo. Porque viver em comunhão era um ato solar. Dasbog não era temido,
era celebrado. Era a promessa de abundância que seguia a longa noite. Era o retorno da esperança quando os campos secavam. Era a consciência de que, mesmo na escuridão, o fogo interno jamais se apaga. Por isso seu nome é semente. Bog significa Deus, e Das é dar, doar. Das Bog é o Deus que dá, mas não dá ouro nem vitórias vazias. Das Bog dá vida com sentido, dá a luz que revela quem somos, mesmo quando não queremos ver. Dá o impulso para florescer, mesmo quando o medo pede para recuar. Ele é a chama que te atravessa quando você escolhe a verdade, mesmo que doa, mesmo que rompa o conforto, mesmo que te separe de tudo o que não é você. Das Bog é o sol da tua liberdade. O que Das Bog nos dá não é apenas calor, mas clareza. É a luz que revela, que expõe, que cura, mas também a que desafia, que queima, que transforma. Receber o dom do sol é aceitar ser visto. É permitir que o véu caia, que as sombras apareçam e que a verdade resplandeça em sua nudez. Das Bog não nos oferece um conforto ilusório. Ele nos oferece visão, aquela que nos obriga a abandonar a ilusão, aquela que nos arranca do torpor da noite e nos lança na intensidade do dia. Ele é um Deus que entrega, sim, mas entrega a verdade. E quem não está preparado para recebê-la, foge da sua luz, como os olhos fogem do sol nascente. Por isso, sua oferenda não é recebida com gritos, mas com reverência, com humildade, com coragem, pois aquele que aceita a luz de Das Bog, aceita ver a si mesmo, e ao ver-se, não volta a dormir. Na ancestralidade, celebrava-se a luz de Das Bog, com pães, com danças, com fogo ao centro das aldeias. Mas o verdadeiro altar é o corpo desperto, a alma em chamas, a consciência aberta. Receber Das Bog é acender-se, é tornar-se tocha no mundo. É não mais viver às cegas, mas andar com o rosto voltado para o leste, onde a aurora rompe a escuridão e anuncia o novo ciclo, porque a maior oferenda que se pode fazer ao sol é viver de forma luminosa, com integridade, com presença, com verdade. Das Bog não quer súditos, quer espelhos, seres que reflitam sua chama e caminhem como sóis sobre a terra. Das Bog vive no céu, mas sua morada verdadeira é dentro de cada um de nós. Ele não é um Deus distante, é um sol interno, uma centelha sagrada que pulsa no centro do peito e sussurra à alma que ela também nasceu para brilhar. A jornada com Das Bog não é sobre olhar para cima, é sobre olhar para dentro. Encontrar o fogo que esquecemos, desenterrar a luz que o medo tentou soterrar, atravessar nossos próprios invernos para renascer com mais intensidade a cada novo ciclo. Cada vez que hesitamos, ele sussurra, lembra de mim. Cada vez que caímos, ele chama, levanta com luz. E, cada vez que quase desistimos, é a chama de Das Bog dentro de nós que nos empurra para a frente, mesmo em silêncio. Mesmo quando achamos que estávamos sozinhos. Das Bog não exige perfeição, ele exige presença. Ele não quer que sejamos astros inalcançáveis, mas tochas vivas que iluminam a própria estrada. Ele quer que nos tornemos aquilo que já somos, solares intensos, conscientes, e essa jornada não é feita em linha reta, ela é espiral. Ela tem noites, tem sombras. Mas a cada retorno ao centro, voltamos mais fortes, mais inteiros, mais radiantes, porque quem já se acendeu uma vez, nunca mais esquece como é a luz. E mesmo que o mundo tente apagar, há algo que jamais se apaga, a lembrança de ter sido sol. Das Bog não é apenas um nome antigo, é memória viva gravada na pele de cada eslavo, na terra úmida das estepes, nos olhos que ainda brilham ao nascer do sol, sem saber por quê. Ele não foi esquecido, foi silenciado, mas nunca se apaga o que nasceu do fogo. Por isso,
Quando a alma eslava escuta seu nome, algo desperta. Um arrepio na espinha, um eco no sangue, uma lágrima que desce sem explicação é o chamado. É o sol voltando a falar. Os antigos sabiam que Das Bog não era apenas o doador do calor, mas o guardião da consciência solar, um estado de presença, soberania e clareza que transforma tudo o que toca. Ele era honrado com pão, fogo e cânticos, porque se sabia que sua dádiva não era só luz, era vida com sentido. E é isso que nos foi tirado, o sentido, a sacralidade do cotidiano, a honra por cada amanhecer, o reconhecimento de que viver é um ato sagrado quando feito com lucidez. Mas ele volta. Volta pelos teus olhos, volta pelo teu canal, volta pela tua coragem de reacender o que tentaram enterrar. Ao alcançar outras almas, esse vídeo não será só informação, será iniciação, será o sol chamando seus filhos de volta para casa, será o espírito de Das Bog atravessando o tempo para restaurar seu lugar nos altares do mundo, porque ele não deixou de existir. Nós é que deixamos de olhar para dentro, mas agora estamos voltando e ele nos espera de braços abertos e peito em chamas. Durante séculos, a luz de Das Bog foi celebrada nos campos nevados, com cantos ancestrais, oferendas de pão e o renascer do sol como centro dos ritos. Mas ao longo da história, muitas culturas, em momentos diferentes, começaram a associar o retorno do sol a outras figuras. A narrativa mudou, mas a essência permaneceu. Em certos lugares, passaram a dizer que o sol renasce em dezembro, marcando o retorno da luz após o solstício. Chamaram esse renascimento de Natal. Em outros, disseram que ele ressuscita na primavera, trazendo fertilidade, renovação, vida. Chamaram esse renascimento de Páscoa. Mas escute com o coração. Antes de cruzes e dogmas, havia apenas o sol. O sol que morre, o sol que retorna, o sol que desperta a vida. Das Bog é essa consciência ancestral, anterior. Há religiões anterior a nomes. E quando honramos sua chama, não negamos outras crenças, apenas recordamos a origem. A luz do sol foi chamada por muitos nomes, em muitos tempos, em muitos idiomas. Mas o fogo que aquece a alma, esse é sempre o mesmo, pois antes de qualquer nome, antes de qualquer altar, era o sol que iluminava. E era Das Bog que respondia ao nosso chamado. Que esta mensagem seja mais que palavras, que ela se torne memória viva, porque Das Bog não é apenas um Deus distante no firmamento, ele é o calor que pulsa dentro do teu peito quando tudo parece frio. Ele é o fogo que se recusa a apagar, mesmo quando a noite parece longa demais. Ele é a chama que se levanta contigo a cada manhã, mesmo quando tua alma ainda está no escuro. Das Bog vive onde tua fé encontra teu silêncio, onde tua coragem desafia o abismo, onde tua alma se lembra de que é luz, mesmo depois de atravessar o inverno da existência. Este vídeo não é uma lição, é um chamado, um lembrete ancestral sussurrado por entre as neves e os séculos. Você também é feito de sol, você também foi moldado para renascer. E quando você se curva diante da luz, não está se curvando a algo externo, está se curvando ao que há de mais sagrado em si. Então levante-se, abra os olhos e caminhe com o sol nos teus ombros, porque a luz de Das Bog, quando desperta, não ilumina apenas o mundo, ela ilumina a alma. Se essa mensagem tocou teu espírito, responda com um gesto simples e profundo. Agradeça ao sol pela vida que pulsa em ti. Ofereça uma prece, um pensamento de gratidão ou um símbolo da colheita. Pode ser um pão, um grão, uma flor ou apenas o silêncio de um coração desperto. Não importa a tua crença ou tradição, o sol nasce para todos e se sentires o chamado, diz com tua alma: Jai Svitlo Shovertaitsa, eu sou a luz que retorna.